a profissão psicólogo, né, é uma profissão que demanda muita disponibilidade da gente, né? A gente, querendo ou não, demanda, né? Atender demanda disponibilidade, fora do atendimento demanda disponibilidade, então a gente ter essa disponibilidade de abertura para entender o que está acontecendo, o que o paciente precisa, para poder dar o que o paciente precisa. E aí eu acho que entra também a disponibilidade da gente entender a gente, né? A gente entender o que está me atravessando, o que é meu, o que é do outro, o que eu posso fazer comigo, né? Se colocar limites é uma coisa difícil para mim, como é que eu posso, né, lidar com isso? Eu posso procurar supervisão, eu posso fazer terapia para me entender e cada vez mais conseguir colocar e impor esse limite, né? Acho que também essa disponibilidade, sabe? Tanto de se doar para a relação, não sei se é exatamente esse o termo, mas também da gente se olhar, né? Entender quem é a Júlia, quais são as dificuldades dela e como eu vou poder desenvolver isso para ter uma relação terapêutica melhor com os meus pacientes. Sim, e eu acho que isso é um pulo do gato, porque quando a gente não consegue estabelecer uma boa relação, né, a gente está no atendimento e a gente começa a perceber, né, assim, sinais de que aquela relação ela não tá boa. E aí a gente começa a perceber que o processo ele não tá acontecendo do jeitinho que a gente gostaria, né? Então a gente não tá conseguindo alcançar os ganhos, né? A gente não tá conseguindo alcançar a melhora que a gente, né, gostaria. E isso significa que a relação ela não tá boa. E muitas vezes a impressão, né, que fica pra gente é que a gente, ou das duas uma, né, ou a impressão que fica é que o problema é nosso, né, que a gente é que não tá conseguindo fazer, né, o paciente chegar no lugar, né, que a gente acordou com ele que chegaria, ou que o problema é do paciente, né, assim, que se esse vínculo ele também não acontece e a gente também não consegue chegar, que o problema também é dele, para ele ser uma pessoa difícil, né, e eu acho que a relação terapêutica, ela diz que, na verdade, a responsabilidade, né, assim, é dos dois, né, tem um pouquinho, né, da gente enquanto terapeuta e das nossas necessidades, das nossas dificuldades, das habilidades que a gente precisa ainda, né, amadurecer e das dificuldades do paciente, né, do sistema de funcionamento dele, do sistema de crenças dele, da maneira como ele funciona. Né? Então, acho que esse é o pulo do gato, porque muitas vezes nas supervisões a gente vai, né, se dar conta que às vezes não é o paciente. Né? Ele pode até ser uma pessoa difícil, né? A gente pode até perceber que a relação com ele é uma relação muito difícil. Que ele é um paciente mais rígido, né? Tem um sistema de crenças que dificulta, né, o estabelecimento dessa relação. Mas a gente nota que não é só isso, né? Assim, tem uma dificuldade muitas vezes nossa, né? Da gente caminhar na direção dele, da gente construir um contexto, né? Que seja favorável a ele, que a gente consiga atender as necessidades dele, né? Seja porque a gente não consegue atender essas necessidades na gente, a gente ainda não desenvolveu algumas habilidades que são importantes, né? E eu fiquei pensando nisso que você falou, e eu acho muito importante, né? Assim, porque, né, retomando alguns pontos atrás que você falou, do que é desafiador para mim é diferente do que é desafiador para você. Então, acho que faz todo sentido quando a gente olha para a gente diante da relação, para a gente rever o que está acontecendo aqui dentro, né? E por mais que o paciente possa ser rígido, possa ter um funcionamento mais difícil, evitativo, ou qualquer coisa do tipo, não que a gente tenha responsabilidade 100% ali do processo, claro que não, mas talvez a gente tenha a responsabilidade de olhar para a gente, ver o que está ativando na gente, e também olhar para o nosso papel de psicólogo, né? Porque a gente não vai agir como uma pessoa que, sei lá, trabalha com ele lá fora e para de falar com ele, ou é grosseiro. Não, né? Qual vai ser o meu papel ali como profissional? Pode ser que eu não consiga de cara quebrar aquilo, que eu não consiga de cara entrar ali, criar esse vínculo. Mas acho que faz parte também, né? Dos ingredientes, a gente poder entender qual é o meu papel ali, né? A gente não é uma pessoa que está tomando café com ele. Né? Se eu estivesse tomando café com ele, eu poderia levantar e ir embora, tipo, não Sim. quero. Mas não, como psicóloga, né, a gente tem essa parcela de responsabilidade de entender o que me cabe para ajudá-lo.
né? Uhum, E não uhum, só, é difícil, levantei ali não é a bandeira que fala, sei lá, desistir, uhum, pronto. uhum.